Queremos apresentar aos irmãos nesse momento uma experiência a qual o Senhor concedeu à irmã Brenda. Agora, recentemente, a irmã Brenda vai estar contando uma grande experiência que Deus concedeu a ela. Vai servir de despertamento para todos nós, para muitos, ficarmos atentos e alerta para o que está por vir por aí. A paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a irmã Brenda, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Irmãos, venho aqui contar a vocês um sonho que tive nesta madrugada de domingo, dia 10 de 2023, mês de dezembro. Irmãos, tive um sonho a respeito, de onde eu estava. Eu estava em uma casa, um casarão muito grande, como se fosse uma mansão. E esta casa era muito grande e de repente eu avistava um homem em um quarto, me olhando, deitado numa rede, se balançando. E quando ele ficava me olhando, eu me assustei, porque eu vi ele ali, estava só de sunga, sem roupa ali, só vestido numa sunga. E eu tentava ali sair daquele quarto na qual ele estava, mas a porta estava travada e eu não conseguia ali sair. Mas de tanto eu insistir com aquela porta, a porta se abria uma vez e eu tentava correr pelos corredores da casa, descia a escada e quando eu chegava na sala, ali o homem estava lá se balançando na rede, o mesmo homem que estava no quarto lá em cima. Estava embaixo, lá na sala, já se balançando e me olhando. O homem era muito, o seu semblante muito feio, a sua imagem muito feio mesmo. E de repente, eu começava a sair daquela casa, daquela mansão, daquele casarão, Tava a sair e a porta também se travou ali. E eu tentava, com a minha força, eu tentava ali abrir, forçando ela até ela abrir. E ela se abriu e eu saí para fora. Quando eu saí para fora, na minha frente eu avistei um prédio muito grande, Muito grande. E de repente ali, eu entrava nesse prédio e subia até o último andar dele. Mas ele não tinha escada, só tinha aqueles elevador. E eu apertava no botãozinho para o elevador se abrir. E o elevador se abria. E eu entrava nesse elevador e subia até o último andar. Aí eu abria, Aí o elevador se abria quando chegava no último. Aí eu saía dali. E quando eu olhei, vi o mesmo homem. Mas lá em cima, já no prédio, onde eu estava, já lá, se balançando na rede. E eu ficava olhando, eu falei, mas o que você quer aqui? Por que você fica me perseguindo? Quem é você? Por que você está dessa forma? Eu ficava perguntando para eles, irmãos? E de repente, eu olhei para ele e ele não me respondia, ficava me observando. Horas depois ele falou, olha para baixo. Aí olha pelo vidro, pela janela, olha daqui para baixo, Aí eu cheguei pertinho da janela do prédio, olhei assim, a estrada, a rua, cheia de pessoas, multidões de pessoas ali. E de repente ali elas começavam a se atacarem. Cada pessoa ali estava com uma arma na mão, Uns tinham machado, outros tinham faca, outros tinham revólver, outros tinham uma foice, cada um ali em si. Mas eles começavam a se atacar, se matarem ali naquela rua. E eu ficava observando, meu Deus, por que essas pessoas eram homens? Matando mulher matando marido, assim, aquela forma de pessoas ali em si, se matando ali no meio da rua. E eu perguntava o porquê aquilo, Por que está acontecendo isso? E de repente, irmãos, ele me respondia, aí ele falou, isso é guerra,
é guerra que vai acontecer. Aí eu falei, guerra? Isso é guerra entre as pessoas, você tá vendo aí? E isso não vai demorar, essa guerra vai acontecer em breve. Aí eu falei assim, essa guerra vai acontecer em breve? Esse homem dizendo pra mim, né, só de sunga, né, sem roupa, eu fiquei assim, observando assim, e eu fiquei assim, pasmada, olhando pra ele, falando, e por que essa guerra? E por que você tem que me mostrar isso? Essas pessoas assim fazendo essas coisas. Aí ele, é porque eu quero que você conte isso às pessoas. Eu quero que você fale para as pessoas o que vai acontecer em breve, porque não vai demorar mais essa guerra acontecer. As pessoas vão se matar, vão estar fazendo tudo isso que você está vendo aí embaixo. E de repente eu olhei, irmãos, do outro lado assim, eu via os irmãos, né? Os irmãos do nosso ministério, eu via vocês também a observar as pessoas lá embaixo, também fazendo aquilo. Mas vocês ficaram só observando. E eu ali sozinha com aquele homem em outro prédio. Então aquele homem falava assim, agora eu quero que você desça. Eu quero que você desça. E de repente, irmãos, eu desci ali para baixo. Quando eu desci, aquele homem já estava lá me esperando na porta. Eu fiquei assim, me perguntando, meu Deus, esse homem tem alguma coisa, porque não pode? Eu não sei, eu não conheço ele, é um homem esquisito, né? Meio assim, a sua imagem assim, meio... E de repente, irmãos, ele falava, eu quero que você passe por essas pessoas bem aí. Eu falei assim, eu não vou passar, eu quero que você passe. Caminhe entre essas pessoas. E de repente, eu começava a andar entre elas, mas só que ele queria que eu olhasse para essas pessoas, mas eu não tinha coragem, pelo fato da transfiguração, o jeito deles deitado lá, estava muito feio, né? A sua imagem muito abatido, né? Uns feridos, de todo que é de jeito. À medida que eu ia passando ali entre as pessoas, né? Eu ali não olhava assim exatamente para as pessoas. Eu passava assim um pouco com o meu olho fechado assim, mas eu tentava ali ver por onde eu estava passando. Eu estava tentando ver o local por onde eu estava andando, porque eu não tinha coragem de olhar que as pessoas tudo caídas, mortas, tudo. Todas mortas, né? E aquele homem falava que aquilo é uma guerra. Era uma guerra que estava tendo e que vai acontecer essa guerra muito em breve, né? E não vai demorar mais. Então, de repente, aquele homem falou assim, e você tá vendo essas pessoas aí que fizeram tudo isso entre si? Elas estão tudo condenadas. E eu falei, meu Deus, e era muita gente mesmo. Era assim, era pessoas de tudo que era de jeito, de canto, de tudo. E parece que ali era as pessoas da cidade inteira ali estavam se atacando ali, não tem, se matando ali. E então aquele homem falou, né, pra mim. Eu falei, por quê? E por que você tá me mostrando tudo isso? Porque eu quero que você diga. Isso é um aviso para você falar para as pessoas. Eu quero que você avise o que há de acontecer. Essa guerra vai acontecer. Esse homem falando para mim, né? E ele falava assim, né? De uma forma assim muito séria, que eu tinha essa obrigação de falar. Eu tinha que dizer essas coisas. E eu ficava me perguntando, por que eu? Por que tem que ser eu? Não tem outras pessoas para você mandar falar? Por que tem que ser eu? E tinha que ser eu mesmo, né? Tinha que ser eu. Então, irmãos, eu estou contando, né? Esse sonho que tive, né? Hoje foi algo para mim muito agoniante, porque foi uma madrugada assim de uma peleja, de um sonho, um sonho que me deixou muito assim preocupado, sabe, irmãos? Então deixo esse recado, né? Deixo esse aviso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
portas estão abertas, vou buscar o meu povo para perto de mim, onde a alegria não tem fim. O meu exército já preparei, virei mais uma vez buscar o meu povo para perto de